gente pode celebrar Jesus, porque por essa satisfação que temos, em Cristo somos vitoriosos, amém? Em Cristo temos alegria. Ele é a nossa alegria.
é digno de todo louvor, digno de toda honra, Pai. Nós celebramos Tua vitória na cruz. Celebramos Tua vitória, Jesus. Aleluia. Nós podemos nos alegrar, podemos ter prazer, porque o Senhor venceu a morte, Pai. Sem o Senhor não há alegria, não há prazer verdadeiro, Pai. Por isso te exaltamos, por isso celebramos o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Queria chamar as crianças aqui na frente. Hoje as crianças vêm para cá ou não? Hoje não tem salinha hoje, né? Mas eu quero chamar as crianças aqui na frente igual, vamos orar por elas. Hoje não vai ter salinha, mas nós vamos orar por elas igual. Vai dar um nó na cabeça deles, né? Amém. Estenda tuas mãos para cá, vamos orar por eles. Pessoal, não vai ter salinha hoje, tá? Desculpa a decepção aí para vocês. Mas a gente só vai orar por vocês hoje, tá? Senhor, nós abençoamos nossos filhos aqui, Pai. Declaramos a bênção do Senhor. Declaramos Tua graça sobre a vida deles, Pai. Tua presença manifesta todos os dias, cuidando, guardando, protegendo, edificando. Que o Senhor os livre do maligno, Pai. Que o Senhor os supra, Pai, física e emocionalmente, Pai, todos os dias. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre eles, Pai, e eles possam ser cheios da Tua presença, Pai. E possam ser aqueles, Pai amado, que, como diz a Tua palavra, um dia transtornaram o mundo por meio da fé. E assim seja a vida dos nossos filhos aqui, Pai, impactando a geração da qual eles fazem parte, Deus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora eu vou convidar vocês para ir junto com o papai de vocês, tá? Tá bom? Agora fica a tarefa de casa aí para os pais, expliquem para eles aí por que não tem salinha, tá? Amém. Queria pedir para você abrir tua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, no capítulo 3. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por esta causa, e por causa de vós, repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um texto da palavra que a gente precisa entender, no sentido de que há aqui uma ordem do Senhor,
trazer os dízimos. Mas há uma promessa inserida nesse contexto aqui. Diz que a ordem é para trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, provisão na casa. A provisão na casa é para quem? É para as pessoas. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa nem do nosso dinheiro. Mas a provisão é para suprir aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem se dedicado na terra, vamos dizer assim. Que é a pregação do Evangelho, é o reino de Deus sendo ampliado, é vidas sendo alcançadas, né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que se a gente trocar de governante, a favela daqui de Cascavel desaparece, né? Pode melhorar a rua, pode melhorar a calçada, melhora o asfalto, talvez uma escola um pouco melhor. Mas o que muda a realidade daquela casa é quando chega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente não pode se iludir com essa falsa segurança que às vezes o dinheiro, a economia ou a política tentam ocupar. Mas o que a gente precisa crer de todo o nosso coração, que o que transforma a vida, transforma a realidade, transforma a mentalidade, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de um texto na palavra, que diz que, quando Jesus ora pela multidão e vê aquela multidão aflita e exausta, né, ele está no monte assim, chama os discípulos para orar junto com ele. Nesse momento, o que Jesus está fazendo é fazer com que os discípulos também fizessem parte dessa situação ou desse problema. Porque a angústia de ver as pessoas aflitas e exaustas está no coração de Jesus. Mas quando Jesus faz com que a pessoa ore por aquela situação, ela está se envolvendo naquele problema, e aquela dor que antes não estava no coração dela, passa a ser dela também. É por isso que a gente precisa orar pelas pessoas, orar pela nossa cidade, orar pelas situações do dia a dia. E sabe qual que é a resposta dessa oração? Primeiro, Jesus faz um diagnóstico, ele diz assim: o mundo está desse jeito, as pessoas estão assim, porque elas estão sem pastor. Porque falta pastor, grande é a seara, né? E poucos são os trabalhadores, né? E sabe o que Jesus envia como resposta para um povo aflito, exausto, cansado, sem esperança, triste, depressivo, angustiado, igual o povo dos nossos dias hoje? Jesus chama esses mesmos discípulos que oraram e falou assim: agora vocês vão de 2 em 2. E entre nas casas das pessoas. E quando vocês entrarem na casa das pessoas, deixe lá a minha paz. Você sabe como é que vem a paz do Senhor? Não é uma palavra mágica que a gente fala assim, paz. Não é isso. A paz vem quando o Evangelho chega e põe em ordem a casa. Quando a pessoa se torna discípula de Jesus, porque ser discípulo é aquele que se deixa colocar em ordem. A palavra discípulo e discipulado está alinhada com a palavra militar de alinhar as fileiras, ou pôr as fileiras em ordem. Muitas pessoas estão aflitas e exaustas porque estão fora de ordem. Elas não têm ordem sobre a tua vida. Então o discipulado de Jesus, por meio do Evangelho do Reino de Deus, porque o Evangelho precisa ter nome e sobrenome. Evangelho do Reino de Deus, não é um Evangelho qualquer, porque Evangelho é boa notícia. A boa notícia pode ser você arrumar um emprego melhor, ganhar um carro, passar no vestibular, sei lá, ganhar um presente de alguém, isso é uma boa notícia. É um evangelho. Mas esse evangelho que traz paz é o evangelho do reino de Deus, que estabelece Jesus como Senhor da nossa vida. E quando Ele se torna Senhor, nós se tornamos servos. E quando nós nos tornamos servos, a nossa vida começa a andar em obediência à sua palavra. E assim a nossa vida vai sendo posta em ordem. E é essa ordem que traz paz. Amém? Esse texto, que é um mandamento da palavra de Deus, ele diz assim: para que haja mantimento, para que haja provisão, para que haja sustento. Nós temos oportunidade de suprir vidas, de abençoar vidas, por causa do dízimo e da oferta. Nós temos condição de pagar água, luz, telefone, internet, ar-condicionado, porque entra dízimo e oferta. Nós temos condição de estabelecer uma escola com um projeto de transformar a realidade de Cascavel, porque entra dízimo e oferta.
Nós temos hoje quase 30% dos nossos alunos hoje são bolsistas da nossa escola. Então é um projeto que muitas vezes a gente não fala, né, aonde é aplicado o nosso recurso. Mas aqui, junto com esse projeto todo, tem uma promessa de Deus, que diz assim, é o único texto da palavra que diz assim, faça prova de mim. Deus manda você prová-lo. Provar em quê? No que você pode provar a Deus? Que Deus fala assim, faça prova. Traga teu dízimo, tua oferta, a casa do tesouro e faça prova disso. Esse fazer prova é, experimente aquilo que eu tenho para te dar. Amém? A provisão. E o Senhor diz assim, experimente que eu vou abrir as janelas dos céus para você e derramar bênção sem medida. É o Senhor quem derrama, Ele dá a provisão, Ele dá a semente e a força para o trabalho, mas dá o sol e a chuva no tempo certo para que haja provisão no campo. Isso tudo é do Senhor. Nosso papel não é barganhar com Deus, e não é sobre isso que eu estou falando. O nosso papel é receber a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. E crer. Nós temos um papel como cristão. É ouvir ou receber a palavra, crer e obedecer. Esse é o nosso papel como cristão. Esse é o nosso papel. Amém? Então, se você recebeu a palavra do Senhor, creu no teu coração a respeito dessa palavra, e está disposto a obedecer essa palavra, eu quero te convidar a sair do teu lugar, e a trazer teu dízimo, tua oferta. Para aqueles que usam os meios eletrônicos, aí nós temos um endereço de Pix aí que se tornou normal nos nossos dias, né? Mas não deixe de fazer a tua parte. Porque ainda que a gente seja infiel, o nosso Deus permanece fiel. Ele não muda, o seu caráter é imutável, né? Mas às vezes a gente deixa de experimentar as promessas de Deus para nós. Amém? Queria convidar você a sair do teu lugar, trazer teu dízimo, trazer tua oferta, ensinar teus filhos, né? Incentivar as crianças a trazer dízimos e ofertas também deles. E assim a gente possa experimentar quando o Senhor diz que Ele abriria as janelas dos céus. Amém? Amém. Chamar o Jefferson aqui para a gente orar por ele. Senhor, nós oramos, Pai, te dando graças pela provisão que o Senhor tem entregue na tua casa, pelo sustento do Senhor, pelo sustento em cada casa aqui, em cada vida. O Senhor não tem deixado nada nos faltar, Pai. O Senhor é aquele que nos leva aos teus passos verdejantes e às águas tranquilas, Pai amado. O Senhor é aquele que nos cuida de nós, Pai. Pai, eu oro também pela vida do Jefferson, abençoa a vida dele, Pai. Que o Senhor traga graça, unção do Senhor para compartilhar a tua palavra nessa manhã. E que os nossos ouvidos estejam atentos para receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Tudo certo aí, irmãos? Já deu um sorriso aí para quem está do seu lado aí? Não vale a esposa para o esposo, é alguém que você... Queria dizer assim para quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, levanta a mão aí, faz um sinal aí. Alguém? É a primeira vez que está vindo aqui. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, receba aí. Receba o abraço aí de quem está do seu lado aí. Alguém dá um abraço aí, faz favor.
Então, todo primeiro domingo de ceia, todo primeiro domingo do mês, nós temos a ceia, né? E nesse domingo a gente não tem a atividade das crianças. Então, só para quem não sabia, saber o porquê, né? E também queria dar um outro aviso aqui. Nós temos esse QR Code aí na parede, tem 2 ali. Tem um que você vai ler ali que é da SEC, e que é o da esquerda. Me ajuda aí se está certo. E o da direita é o da OCIP. Então o da OCIP não está mais valendo, tá? A OCIP parou de operar aí, operou na época dos refugiados, e agora está inoperante. Então não use. Amém? Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É relembrar aquilo que nos traz esperança. Nossa oração é que o Espírito Santo encha o nosso coração de esperança nesse dia, nessa manhã. Amém? Também queria dizer aí para os pais e para todos nós, que a gente tem assim um pouquinho de paciência, né, com os nossos pequenos. Às vezes eles choram um pouquinho, às vezes eles gritam, às vezes eles correm, né? Eu estou falando os pequenos, né? Não estou falando do Mansur para cima. É os pequenos. Então vamos ter paciência com eles, né? Nosso espaço está um pouco reduzido, mas esses pequenos eles nos alegram, né? Então vamos lá, gente. No Evangelho de Lucas, nós temos um registro aqui muito interessante. E o centro, né, o cerne do que eu gostaria assim, de trazer ao nosso coração nessa manhã, é muito simples, é que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Se o Senhor estiver conosco, se Ele estiver no nosso meio, se a presença do Senhor estiver conosco, isso é suficiente. Se a palavra dEle estiver no nosso coração, isso é suficiente. E nós vamos começar a ler esse texto, que o Espírito Santo entendeu que esse texto aqui seria importante para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. No atual momento que nós estamos vivendo, né? Um momento conturbado, um momento que nós estamos cheios de tarefas, de compromissos, de distrações. No momento em que o mundo tenta nos atrair com seus valores, podemos dizer assim, estragados, podres, e às vezes nós somos seduzidos por esses valores. Mas o Espírito Santo nos deixa, na palavra de Deus, nos aponta o caminho. Então Lucas 10, 38 a 42, tem esse registro aqui, na palavra de Deus. Jesus falou, né? Que a palavra dele é a verdade. Amém? A palavra do Senhor é absoluta. É a verdade de Deus para as nossas vidas. O texto diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Algumas traduções dizem, a ouvir a sua palavra. Marta agitava-se de um lado para o outro,
ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Feche teus olhos aí. Vamos orar. Clamar ao Senhor, clamar ao Espírito Santo que a gente possa entender o que Ele quer falar ao nosso coração nessa manhã. Senhor, nós estamos diante de Ti, estamos diante da Tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos que Tu estás aqui, que Tu estás conosco, e cremos que o Senhor tem para nós uma direção, um caminho perfeito, e que nessa manhã o Senhor continua nos apontando esse caminho. Fala conosco, Espírito Santo, fala ao nosso coração, ministra o nosso espírito nesta manhã, tira de nós toda distração, toda preocupação, e nos cativa a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto é conhecido, né, irmãos? Marta, aquela preocupada, aquela do serviço, aquela envolvida com tantas coisas, e Maria, aquela que simplesmente parece que tudo que estava em volta dela desaparecia e ela conseguia sentar para ouvir Jesus. Tem dia que nós temos um dia de Marta, e tem dias que nós temos um dia de Maria. Como está seu dia hoje aí? Seu dia hoje é um dia de Marta? Você está preocupado? Você está com um monte de coisas aí na cabeça? Deixou mandioca assando, cozinhando? Se deixou, vai queimar, porque vai demorar hoje a reunião. Como que está o nosso dia? O fato é que nós, no curso das nossas vidas, a gente oscila entre esses dois comportamentos aqui. Há momentos que a gente deixa tudo que está em volta nos tomar, e tudo que está à nossa volta tira de nós a condição de ver a beleza do Senhor Jesus. E a gente está preocupado. Eu penso que a casa de Marta e Maria, quando Jesus chegou, lá em casa, uma vez por semana vai uma pessoa lá nos ajudar, nos afazeres de casa. Então, naquele dia que vai aquela pessoa, que vai a nossa colaboradora lá em casa, no final do dia está tudo arrumadinho, normal, porque a pessoa que nos ajuda passou lá. E às vezes, nos outros dias, nem tudo está tão arrumadinho, Às vezes meu chinelo fica num canto ali, eu esqueço de catar, e assim vai, Você sabe o que eu estou falando, E eu acho que nesse dia aqui, na casa de Maria e de Marta, não era o dia em que a pessoa que ajudava elas passou por lá, então tinha muita coisa fora do lugar. E aí a Marta começou, colocar as coisas no lugar, e arruma aqui, arruma o vaso, arruma a mesa, guarda o chinelo, vai fazer alguma coisa para Jesus comer. E a Maria, ela simplesmente sentou para ouvir Jesus. O texto fala em algumas traduções que Maria sentou para ouvir a palavra de Jesus. E pelo Espírito Santo, ela entendeu, irmãos, que nada ali naquele ambiente era mais importante do que a presença do Senhor e da sua palavra, aquilo que Ele iria falar. E na verdade estava ali a própria palavra viva, que é o Senhor Jesus. Estava naquele ambiente. E ela sentou e ouviu o Senhor. E é interessante, irmãos, que esse relato aqui, ele não tem assim tanta teologia, ele não tem assim um conceito histórico, Às vezes você lê um texto assim, ele é rico em teologia, em contexto histórico. Ele é um texto tão simples,
Mas ele nos traz assim uma mensagem tão profunda. Ele quer nos dizer assim, que Jesus, ele é suficiente. Ele é o centro de todas as coisas, ele é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Então, amados, o Espírito Santo está nos convidando hoje a nós lutarmos contra todas as distrações, contra todos os pensamentos, os problemas, as dificuldades, os desafios que cada um de nós vivemos no momento em que estamos, e ouvir o Senhor. E eu sei que muitos de nós agora, nesse momento, nós estamos diante de muitos desafios. Eu sei que você que está aí ouvindo, tem tantas coisas aí passando na sua cabeça, tantos problemas, situações que você precisa resolver amanhã, situações que você precisa resolver hoje ainda, situações que você vem lutando há tempo na sua vida, problemas, dificuldade, famílias, relacionamentos, desafios, e essas coisas querem impedir que a gente possa contemplar a beleza, a grandeza de Jesus. E aí a gente está diante de um desafio, tirar a nossa roupa de Marta, esse lado nosso de Marta, esse lado preocupado, esse lado de querer colocar todas as coisas no lugar para depois sentar e ouvir o Senhor. Então quero te falar para você o seguinte: se você está esperando tudo entrar em ordem na sua vida para você sentar e ouvir o Senhor, talvez não dê tempo de você sentar e ouvir o Senhor. Nós precisamos sentar para ouvir o Senhor em meio às dificuldades. Nós precisamos parar para ouvir o Senhor no meio do caos, no meio da luta, no meio da angústia, no meio da tribulação. O Espírito Santo nos dá a graça de sentar no meio da dificuldade e ouvir a voz de Deus. Porque é essa voz de Deus, é essa direção que a palavra do Senhor vai nos trazer, é que vai nos orientar. Então, amados, esse é o desafio que nós vivemos. Maria entendeu que Jesus, ele era suficiente, a palavra dele era algo importante. Aquilo que Jesus estava trazendo para eles naquele momento ali, era suficiente para ordenar a sua vida. E esse texto, irmãos, ele vai nos apontando a centralidade de Cristo, a importância do Senhor Jesus, a suficiência que o Senhor Jesus é na nossa vida e que a sua palavra é na nossa vida. E que nós precisamos atentar para o Senhor e para a sua palavra. E aí eu queria também ler com vocês um outro texto que vai nos levar a enxergar a importância do Senhor e da sua palavra. E esse texto ele é um outro texto assim que nos chama muita atenção. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Aonde Deus, ele rejeita Saul. Olha que interessante isso, irmãos. Primeiro, Saul é ungido como rei. Ele é escolhido como rei. Deus escolhe Saul como rei. Mas aqui no capítulo 15 nós vemos que Deus se arrepende de ter escolhido a Saul. E não só se arrepende, como o rejeita. E nós vemos ali na sequência, aqui no capítulo 16, o Senhor levanta outro homem, que é Davi, para ser colocado no lugar de Saul. Mas eu queria que vocês atentassem ao versículo 22 do capítulo 15.
aonde o profeta Samuel fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Será que o Senhor se alegra tanto com ofertas, com sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta que Samuel faz. Como que nós poderíamos traduzir esse texto aqui? Do que Deus mais gosta? De cultos, de celebrações, de reuniões, de louvores, de comunhão, de estarmos aqui reunidos? Deus gosta mais disso, ou Ele gosta mais que nós obedeçamos a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras e carneiros. Traduzindo, a obediência à palavra de Deus alegra muito mais o coração de Deus do que cultos, do que reuniões, do que momentos de louvor, do que momentos de comunhão, de celebração e tudo que a gente possa fazer. É isso que o texto está dizendo. Então a gente não precisa fazer reunião, não é isso. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando o que é mais importante, o que vem em primeiro lugar. E aí ele continua dizendo assim: porque a rebelião, o não obedecer, ele é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E aí Deus traz uma palavra para Saul: visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ou seja, ele está dizendo assim: Saul, como você não obedeceu a palavra do Senhor, apesar de que você está preocupado com o culto, você está preocupado com o sacrifício, você está preocupado com uma série de coisas, que inclusive o Senhor ensinou que a gente fizesse essas coisas, mas você rejeitou a palavra do Senhor. Por isso Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui ele fala de rebelião e ele fala de obstinação. Rebelião é opor-se à autoridade. É quando alguém se levanta contra uma autoridade. Isso é o significado da palavra rebelião. E se nós lembrarmos, é isso que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden, Adão e Eva, eles se levantaram contra a palavra de Deus. Lá no Éden, Adão e Eva se levantaram contra a autoridade de Deus e a palavra de Deus. E o que é a obstinação? Obstinação é o apego às próprias ideias, ao endurecimento do coração e à recusa em aceitar a palavra de Deus. Então veja só, Maria entendeu que o mais importante era se desligar de tudo que estava à sua volta, era se desligar por um tempo dos seus problemas, das suas aflições, das suas angústias, das suas dificuldades, tudo que incomodava a sua vida. Maria entendeu que ela precisava sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é ouvir e obedecer. Porque quando nós ouvimos, quando nós conhecemos, quando nós entendemos a palavra de Deus, e nós não obedecemos, nós estamos nos opondo contra a autoridade de Deus. E quando eu não ando pelas palavras do Senhor, eu não ando pela lei de Deus, como o Alcione falou aqui, pelo evangelho do reino de Deus,
Então eu sou um obstinado, porque eu quero andar segundo as minhas próprias ideias, com um coração endurecido, e eu recuso a aceitar a palavra de Deus. Então eu ouço, eu conheço, eu aprendo os princípios, e agora eu preciso colocar em prática esses princípios. Porque se eu simplesmente ouvir e não colocar em prática, é um sinal de rebelião e de obstinação. Irmãos, na maioria das nossas crises e dificuldades, na maioria, lógico que tem algumas exceções, mas na sua grande maioria, as crises e dificuldades que nós estamos vivendo são resultados de princípios que nós estamos quebrando, princípios da palavra de Deus, princípios que muitas vezes nós até conhecemos, né? Princípios que até o Espírito Santo já revelou no nosso coração, mas a gente vem quebrando esses princípios. Quebrar esses princípios é viver uma vida de rebelião e de obstinação. Quando nós resolvemos a questão da rebelião no nosso coração, quando nós resolvemos a questão da obstinação do nosso coração, nós somos curados, nós somos sarados. Amém? Qual que é o contexto aqui, só para a gente entender um pouquinho aqui desse texto aqui de Saul? O Senhor mandou que Saul exterminasse um povo lá chamado os Amalequitas. Aquele povo havia feito mal para o povo de Deus, quando o povo do Senhor estava saindo do Egito. Então Deus deu uma ordem para Saul: olha, Saul, você vai exterminar com esse povo, porque esse povo é um povo mau. Só que aí, irmãos, Saul ouviu a palavra, entendeu a palavra, mas ele não pôs em prática. Ele foi lá, guerreou, matou um monte de gente, mas aí ele trouxe o rei dos Amalequitas, e ele trouxe os melhores bois, as melhores ovelhas, o melhor dos animais ele trouxe. E lá no versículo 9 fala assim, que Saul poupou o rei, o melhor das ovelhas, os bois, os animais, os cordeiros, o melhor que havia, ele não quis destruir. Então ele desobedeceu. E ainda ele arrumou uma bela de uma desculpa, porque no versículo 15 ele fala assim, né, quando Samuel vai se encontrar com ele, Samuel ouve o mugido, o berro dos cordeirinhos lá, e Samuel pergunta, viu, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de bois que eu ouço? Aí Saul responde, nós trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas dos bois para sacrificar ao Senhor. Então ele tinha uma boa desculpa, ele falou, olha, a gente trouxe esses cordeiros, esses bois, para oferecer ao Senhor. Uma boa de uma desculpa. E o nosso coração, irmãos, muitas vezes é assim. A gente desobedece a Deus, a gente quebra o princípio, e aí a gente ainda arruma uma desculpa boa, para afagar o nosso coração, para afagar, para massagear a nossa consciência. Mas o fato é que Deus não aceitou isso, e o Senhor rejeitou a Saul. E aí, irmãos, eu queria que a gente fosse para um terceiro texto aqui, que está lá em Hebreus, no capítulo 3,
do versículo 1 ao 19, ele diz assim: portanto, irmãos, que participais da vocação celestial. Então o escritor de Hebreus aqui está falando com o povo de Deus. O escritor de Hebreus está falando conosco. Ele diz assim: portanto, santos irmãos, vocês que já participam dessa vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Foi isso que Maria fez? Maria não sentou e colocou seus olhos em Jesus naquele dia? Então o escritor aos Hebreus está dizendo a mesma coisa para nós. Considerai atentamente a Jesus, aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O Espírito Santo está nos dizendo aqui, irmãos, coloquem os olhos de vocês no Senhor Jesus. Coloquem os ouvidos de vocês na palavra do Senhor Jesus. Considerai, atentem, fiquem atentos. O qual é fiel aquele que o constituiu. Como também era Moisés a toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia, a exultação da esperança. Assim, pois, como o Espírito Santo diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração, ou seja, não sejam obstinados, como foi na provocação, como foi na rebelião. No dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração, e disse, Senhor falando, esses sempre erram no coração, e o coração deles sempre se afastam de mim, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde um princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a voz, sua voz, não endureçais os vossos corações, como o dia da provação. Ora, os que têm ouvido, os que têm ouvido se rebelaram, não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes, visto, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto aqui de Hebreus, irmãos, ele é praticamente a mesma história de Saul. Saul
recebeu uma palavra, Saul conheceu a palavra, entendeu a palavra e não obedeceu a palavra. O povo de Deus recebeu a palavra, recebeu a instrução, aquele povo que andava com Moisés, e não obedeceu a instrução. Saul foi rejeitado como rei. Deus se arrependeu de tê-lo levantado como rei. O povo de Deus que saiu do deserto não entrou na terra prometida porque não obedeceu a palavra de Deus. Esse texto aqui, ele usa alguns termos. Ele fala assim que sempre erram no coração. Uma das expressões aqui fala que aquele povo sempre errava no coração. Fala que o coração das pessoas se afastava de Deus. Aqueles que receberam a palavra, aqueles que receberam a revelação, no coração deles, eles se afastavam de Deus. E nós sabemos, irmãos, que todos nós temos uma luta na nossa alma. Nós temos uma batalha na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E muitas vezes a nossa alma, ela grita mais alto. E ela quer nos levar a nos afastar de Deus. O coração daquele povo sempre se afastava de Deus. Porque eles eram obstinados. Eles queriam tocar a vida deles conforme a vontade deles. Eles esqueciam da palavra de Deus, eles esqueciam do conselho, eles esqueciam da instrução, e em muitos momentos eles queriam resolver a vida deles com seus próprios desígnios, com as suas próprias forças, e isso afastava eles de Deus. É interessante o que a palavra de Deus fala, né, sobre essa questão do coração. Vou ler uns textos aqui, eu creio que você já sabe. E nós sabemos, né, irmãos, que muitas vezes nós queremos resolver a nossa vida, né, pelos nossos sentimentos, não é assim? A gente toma decisão, a gente faz escolha, a gente decide coisas importantes só pelo nosso coração, muitas vezes. Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente tem vontade. E foi isso que aconteceu com Saul, e foi isso que aconteceu com o povo de Deus no deserto. E a gente esquece de ouvir Deus. A gente esquece de fazer o que Maria fez, de nos assentar aos pés do Senhor e ouvir o Senhor. A palavra de Deus fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. Olha que interessante isso, irmãos. O coração do homem é enganoso. E como que muitas vezes nós tomamos decisões só por aquilo que nós sentimos, só pelo nosso coração? Você já parou para pensar nisso? E nós não sentamos para ouvir o Senhor, nós não buscamos o conselho na palavra de Deus, nós tomamos decisão segundo o nosso coração, e às vezes o nosso coração, ele está longe do Senhor, o nosso coração ele está longe da palavra, ele está longe do princípio de Deus, e nós tomamos decisões pelo nosso coração, porque nós não queremos parar para ouvir o Senhor. E amados, isso é loucura. Isso é uma loucura. Esse texto aqui, irmãos, ele nos leva a entender que a incredulidade, ela nos afasta de Deus.
E estando nós longe de Deus, o pecado, ele nos transforma o nosso coração, a nossa consciência, numa pedra. E nós não conseguimos mais ouvir Deus. E nós não conseguimos mais ser dirigidos pelo Espírito Santo. E nós passamos a ser dirigidos pela nossa vontade. Por aquilo que nós pensamos, sentimos, assim nós agimos. A incredulidade, ela nos afasta do Senhor. E quando nós estamos longe de Deus, o pecado, ele nos endurece. Por isso que nós precisamos olhar para a atitude de Maria, mesmo em meio à turbulência, mesmo estando no meio de uma tempestade, nós precisamos desenvolver o hábito de sentar e ouvir o Senhor, e ouvir a voz de Deus, e buscar ouvir a voz do Senhor, e buscar a palavra do Senhor, buscar ouvir a doce e suave voz do Espírito Santo nos trazendo direção. Era interessante, irmãos, como Moisés, como ele se posicionava. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Nós vamos ficar parados. E essa devia ser, irmãos, a nossa posição. Se o Senhor não nos apontar o caminho, se o Senhor não nos der a direção, nós devemos ficar parados. Nós não devemos nos movimentar, porque se nós nos movimentarmos sem a direção de Deus, nós sabemos que vamos andar pelo caminho errado. Agora, tanto essa história, irmãos, de Saul, quanto a história de Maria, esses textos que nós lemos aqui hoje, esses textos, eles nos apontam, irmãos, que nós precisamos de uma coisa só, que é o Senhor, e a palavra de Deus, que é colocar os nossos olhos em Cristo, e ter os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor está falando, aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já revelou através da sua palavra, aquilo que Ele está revelando nos dias de hoje ainda, e aquilo que Ele quer revelar particularmente para cada um de nós. O Senhor, Ele continua falando nos nossos dias, irmãos. O problema é que nós não conseguimos parar para ouvir o Senhor e obedecer aquilo que Ele está nos ouvindo. O que esses textos aqui estão nos mostrando, irmãos, é a importância de ouvirmos a Deus, de parar para ouvirmos o Senhor e obedecer aquilo que Ele nos fala. Mas existe uma armadilha que nós vivemos nos nossos dias, irmãos. Existe uma cilada. Assim como Marta estava distraída com uma série de coisas ali para serem resolvidas, hoje também nós somos levados para uma distração. E mesmo nesse caminho de fé, mesmo nessa vida de igreja, de caminhada com o Senhor, nós mesmos, nós queremos ir agregando um monte de coisas para nos distrair. Entretenimentos, agendas. A gente quer um monte de coisa, nós muitas vezes estamos ansiando por uma série de coisas. E muitas vezes essas coisas, irmãos, elas nos distraem e tiram os nossos olhos do Senhor. Amados, o Senhor, Ele é suficiente. O que nós precisamos é o Senhor Jesus, a sua palavra já revelada, aquilo que Ele quer falar conosco hoje, nessa manhã, nesse dia, aquilo que o Senhor quer falar com você todas as manhãs, no seu quarto lá, no seu momento com o Senhor. Nós precisamos a voz do Senhor e a pessoa de Jesus Cristo. E isso já está à nossa disposição. O Senhor, Ele é suficiente, amados. Jesus, Ele é suficiente para nós continuarmos caminhando na nossa vida de fé.
Esses dias nós estávamos conversando lá em casa, quantas coisas, né, estão se inventando na própria vida da igreja. E assim, irmãos, eu não quero aqui julgar se isso é certo, se isso é errado. Tem coisa que eu nem conheço direito. Mas vou citar só um exemplo para vocês aí, que é a última coisa da moda. Esse movimento dos legendários. Eu não fui, não conheço. Mas o fato é, irmãos, que agora isso já virou uma moda. E tem muita gente achando o seguinte, que tem muitas pessoas pensando, né, que uma igreja sem o movimento do legendário, um grupo que não participa disso, está incompleto. E assim como tem o legendário, tem tantos outros movimentos. E as pessoas, irmãos, elas estão tirando a centralidade do Senhor Jesus, estão tirando os seus olhos de Cristo, estão tirando a sua esperança do Senhor, da palavra de Deus, da revelação da palavra, do ouvir o Senhor, de sentar aos pés de Jesus e ouvir do Senhor, e colocando expectativa em outras coisas. Nós estamos sendo empurrados para uma série de distrações, e isso tem nos tirado do Senhor, tem tirado o nosso coração, tem afastado o nosso coração do Senhor. E é tempo de nós voltarmos para aquele que é suficiente, que é Jesus. Nós temos muitos irmãos pelo mundo. Tem muitos irmãos que eles estão se reunindo para servir o Senhor numa simples reunião, debaixo de árvores, em porões de casas, em subsolos, para que eles não possam ser vistos que estão se reunindo. E ali na simplicidade, eles têm ouvido o Senhor, e eles vivem em avivamento. Sabe, irmãos, a igreja perseguida se encontra escondida, nos montes, no mato, em cavernas, em buracos, em subsolos. Os irmãos na África não têm prédio, os irmãos na África não têm salão, eles têm uma árvore para se reunir debaixo. É a única coisa que eles têm, mas eles têm Jesus, eles têm a palavra do Senhor. Eles conseguem, diante das dificuldades que eles têm, eles se desvencilham das preocupações e sentam para ouvir o Senhor. Mas parece que a modernidade que nos rodeia, o conforto que nos rodeia, a facilidade que nós temos, isso se virou contra nós. E para nós agora já não é mais suficiente o Senhor Jesus. Não é mais suficiente a sua palavra. Não é mais suficiente os seus princípios. O evangelho do reino parece que já não é suficiente. E nós queremos mais alguma coisa. E nós queremos mais. E nós estamos sempre insatisfeitos. E talvez, irmãos, a gente esteja assim numa fase de Marta. Quem sabe a gente está se preocupando com um monte de coisa. E uma coisa só a gente tem que se preocupar. É estar com o Senhor. E eu queria convidar você para a gente orar nesse sentido nessa manhã. Às vezes o nosso coração é esse coração insatisfeito. E a nossa satisfação, ela precisa estar em Jesus. A nossa satisfação, ela precisa estar em Cristo. O Senhor, Ele é suficiente para satisfazer o nosso coração. A verdade de Deus, ela é suficiente para satisfazer a nossa vida. Se o Senhor não preencher o nosso coração, nada vai preencher, irmãos. Se a palavra de Deus não preencher a nossa vida, os nossos anseios, nada vai preencher. É uma ilusão. Feche os teus olhos aí. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos sobre isso.
Que o Senhor Jesus seja o centro. Que o Senhor Jesus esteja no centro da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, das nossas decisões, que o Senhor seja o centro. Ele é aquele que alegra o nosso coração. Há uma alegria, irmãos, que só o Espírito Santo pode colocar na nossa vida, que é a alegria da salvação. É o fato de que o teu nome está escrito no livro da vida, e isso é o suficiente para que a gente se alegre no Senhor, para que a gente exulte no Senhor. Ah, Espírito Santo, nós levantamos nessa manhã um clamor, nós levantamos nesta manhã a nossa voz, e nós clamamos, Espírito Santo, que Tu nos traga a revelação sobre a suficiência de Jesus. Nós queremos entender no nosso espírito que o Senhor, Ele é suficiente, que a Sua palavra é suficiente, que se nós tivermos o Senhor e a Sua palavra, nós temos tudo o que precisamos para caminhar. Senhor, que se nós tivermos o Senhor na nossa vida, se nós tivermos, Senhor, a Sua revelação da Tua vontade na nossa vida, Senhor, isso é suficiente para continuarmos caminhando até o dia do Senhor. Ah, Espírito Santo, ministra no mais íntimo do nosso ser, que todas as outras coisas, elas são acréscimos, todas as outras coisas, elas podem existir, elas podem estar ao nosso lado, mas elas não são essenciais, elas são acréscimos. O Senhor é aquilo que nós precisamos. Nos convence disso nesse dia, Espírito Santo. Nos convence disso nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, alinha as nossas expectativas, alinha a expectativa do nosso coração. Senhor, alinha a nossa esperança nesse dia. Espírito Santo, realinha sobre o que nós estamos ancorando as nossas esperanças, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o centro de cada casamento, que o Senhor seja o centro de cada casa, que o Senhor seja o centro de cada família, que o Senhor seja o centro dos relacionamentos entre os pais e os filhos, que o Senhor seja o centro no relacionamento entre os irmãos, que o Senhor seja o centro da igreja, que o Senhor seja, Pai, suficiente em cada reunião, em cada encontro, Senhor, ainda que não tenhamos instrumentos, ainda que não tenhamos música, ainda, Senhor Jesus, que não tenhamos, Senhor, nenhuma agenda, Senhor, diferente, mas que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o centro. Ah, Jesus, o brilho desse mundo, Senhor, ele se acaba diante a Ti, Senhor. O brilho dessa terra se acaba diante de Ti, Jesus. Senhor, nós queremos que os nossos olhos espirituais nesta manhã sejam realinhados. Senhor, que a expectativa que está no nosso coração, Pai, acerca da caminhada como igreja, ela seja realinhada, Senhor. E que os nossos olhos estejam no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, com esse mesmo coração,